Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Que bom estar aqui e saber que você está aí, né? Nos assistindo, seja ao vivo ou seja depois que esse vídeo for reproduzido ao vivo. Pois bem, nós estamos falando a respeito da Igreja da Bendita Esperança. Nós sabemos que temos irmãos que nos ajudam com as suas orações, com as suas ofertas. Então é para você que nos ajuda, você que tem nos seguido no WhatsApp, ouvido as palavras que temos enviado. Esse mês de abril, todo dia nós enviamos uma palavra por volta das 8h30. Uma palavra de Deus que nos vem sempre durante o dia, nós gravamos e enviamos no WhatsApp. Você que tem ouvido, tem nos seguido. Você, meu irmão, dos lugares que nós já passamos. Inclusive, daqui a pouco, nós vamos colocar algumas fotos dos lugares que nós já passamos pregando a palavra de Deus. Então, eu gostaria de continuar falando a respeito do trabalho da Bendita Esperança, porque nós julgamos ser importante você saber, já que você está junto conosco, contribuindo com o nosso trabalho, o nosso ministério. Nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós procuramos fazer o trabalho para Deus com todo amor, com toda firmeza, sem olhar para trás, porque aquele que lança a mão no arado não pode mais olhar atrás. Domingo passado nós falamos a respeito do nome Igreja da Bendita Esperança. O porquê esse nome? Falamos que há 18 anos atrás começamos esse ministério, foi uma porta que Deus abriu, contamos um pouco da história, falamos que a igreja começou com o nome de Igreja da Bênção de Deus, depois se tornou Igreja da Bênção em Cordisburgo, depois se tornou Igreja da Bênção e há 4 anos atrás começamos a usar o nome Igreja da Bendita Esperança. Falamos que este nome é por causa daquele trecho de Tito, capítulo 2, 13, onde fala sobre a bem-aventurada esperança da igreja. Pois é, voltando aqui, falamos a respeito do nome da igreja. Hoje eu gostaria de falar para você, meu irmão, minha irmã, a respeito de 2 coisas, da inscrição que nós usamos na parede, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, e deste símbolo aqui, que eu vou colocar aqui na tela, olha aí para você ver. Esse é o nosso símbolo, o nosso emblema. Quando começamos, há 18 anos atrás, com o nome Igreja da Bênção de Deus, o símbolo era apenas uma cruz. Eu queria, inclusive, mostrar para você um panfleto, tipo um adesivo, de 18 anos atrás, quando a igreja começou. Ou seja, tá virado, né, a câmera, mas dá para ver que nós usávamos Igreja da Bênção de Deus e uma cruz apenas, né? Esse papel aqui, ele tem 18 anos já. Nós guardamos aqui dentro dessa Bíblia e é uma lembrança de quando começou a Igreja da Bendita Esperança. Então era só a cruz. Depois Deus colocou no nosso coração para colocarmos essa inscrição, Marcos 8,34. Por quê? Porque quando nós começamos o trabalho, a trabalhar para Deus, nós entendíamos, ao ler estas palavras do Senhor, que nós devíamos estar dispostos a morrer pelo Senhor Jesus.
e ir aonde ele mandasse. Em Marcos 8,34 está escrito: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Veja, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é estar disposto a morrer pelo Senhor, simplesmente porque quem toma uma cruz é para ser morto, ser crucificado. Então Jesus está dizendo que se alguém quer seguir até ele, tem que querer. E veio no nosso coração querer seguir o Senhor, fazer a vontade dele, pregar o Evangelho. Veio no nosso coração. Aliás, o trabalho da Igreja da Bendita Esperança surgiu no nosso coração pelo mesmo motivo que surgiu no nosso coração a vontade de ser um pastor. Quando eu converti, eu fui para a igreja, eu tinha 13 para 14 anos, eu queria só ouvir a palavra de Deus. E por um bom tempo, passou pela minha cabeça apenas estar na igreja servindo o Senhor Jesus, ouvir a palavra de Deus. Não passava pela minha mente ser um pastor. Quando eu tinha meus 15 anos, estava orando no monte e um missionário, um homem de Deus, disse para mim assim: ó, você vai ser um pastor. Isso é uma profecia que eu estou falando para você. E eu disse assim: eu ser um pastor? Não quero. Não, eu não quero, não desejo isso não. Eu era um menino ainda. Mas eu lembro disso até hoje, pois se cumpriu. E o dia que surgiu no meu coração o desejo de ser um pastor, é porque eu estava orando, buscando a Deus, e eu senti um amor muito forte pelo Senhor Jesus, ao lembrar que Ele morreu na cruz por mim, Ele ressuscitou, Ele deixou a sua glória, veio a este mundo, padeceu no meu lugar, e eu pensei assim: o que eu poderia fazer de bom para o Senhor? Eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Como diz aquele cântico, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é verdade? Então, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor. O que eu poderia fazer de melhor? E eu entendi na hora, olha, pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Servir a Deus, seguir Jesus, agir como ele agia, andar como ele andou. E aí surgiu no meu coração a vontade de ser um pastor, um evangelista, um obreiro de Deus. Surgiu com esse desejo. Não foi com desejo de aparecer, de ganhar dinheiro, de ser visto, não, mas apenas de servir a Jesus. E também a Igreja da Bendita Esperança, ela surgiu com esse desejo de agradar a Deus simplesmente, de fazer o que era da vontade do Senhor. E lendo esse texto no início, há 18 anos atrás, voltando aqui, há 18 anos atrás, esse versículo falava muito no nosso coração. Então, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós adotamos a cruz, sempre dizendo: ó, essa cruz, essa que está aí, essa cruz não é a cruz de Cristo, é a cruz do cristão. E para ficar mais enfatizado, Deus colocou no nosso coração para escrever Marcos 8,34 embaixo. Esse símbolo representa a nossa disposição de padecer, de sofrer pelo Senhor, de ir onde Ele mandar e até de perder a vida. Pelo menos tem que ser assim. Não podemos negar o Senhor Jesus nunca. Nunca. Nós temos que ter a disposição de renunciar tudo por causa do nosso maior amor, do nosso grande Deus, que é o Senhor Jesus. Nesses 2 anos aí que teve essa peste na terra, pôde-se notar que muitas pessoas pararam de ir na igreja, pararam de orar, fecharam as igrejas. Eu fiquei me perguntando, se uma peste, as pessoas elas vêm e as pessoas param de buscar a Deus, de ir na igreja, de congregar, e se vier uma perseguição, aí que elas não vão congregar mesmo, né? E nós não paramos na época da peste, não paramos. Nos proibiram
de fazer reunião na igreja, fomos fazer reunião nas casas. Mas a igreja não parou. Teve muitos que desanimaram, mas nós não desanimamos, nós continuamos. Se é para fazer reunião escondido, buscar Deus escondido, vamos buscar escondido. Mas parar nós não vamos e não paramos. E estamos com a consciência limpa, que fomos corajosos. E graças a Deus, não porque somos melhores, mas porque Deus, pela sua graça, nos abençoou, que nenhum dos que estavam conosco ficou doente. Esse vírus que veio aí. Pois bem, falando aqui também da inscrição, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Talvez você que nos acompanha, você já notou, meu irmão, minha irmã, você já notou que nós sempre usamos a inscrição Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Eu vou explicar o porquê. Na época, nós queríamos colocar esse versículo aqui, ó. Usar esse versículo aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No início, nós queríamos colocar Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Só que a inscrição ficava muito grande, a igreja pequenininha. Então nós colocamos Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus. Depois nós mudamos para Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. E depois para Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Por quê? Porque na época, os jeovitas, você deve saber de quem que eu estou falando, os jeovitas, eles andavam de porta em porta com a pastinha e sempre buscando a oportunidade de dizer que Jesus não era Deus. E nós críamos na divindade do nosso Senhor. Embora nós não entendêssemos a Trindade, mas nós depois, o Espírito Santo veio a nos mostrar, estudando a palavra de Deus, nós viemos a entender o que era a Trindade. Deus é um só em três pessoas. Que Jesus Cristo, ele sempre foi Deus, mas ele se tornou homem. Então hoje ele é 100% Deus, 100% homem. Queríamos sempre usar, escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nosso Senhor, verdadeiro homem. Mas é muita palavra para colocar numa parede pequena. Então deixamos só Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Querendo com isso mostrar o quê? O que Pedro confessou lá para o Senhor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, quer dizer Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que nós queremos dizer. E sobre essa confissão, sobre o Senhor Jesus ser Filho de Deus, a igreja dele é edificada. Então nós usamos, você vai ver aí, ó, em Paraúna, nós passamos em 2018. Veja mais uma foto aí de Paraúna. Vamos colocar essa segunda. Vamos colocar a terceira foto aí de Paraúna. Isso, Paraúna 2018, isso aí. Depois, em 2018, também nós fomos para Pracinha. Olha a foto aí. Tá vendo? Mais uma foto. A foto não está numa resolução boa, mas é só para mostrar a inscrição na parede. Mais uma foto aí de Pracinha também, 2018. De Pracinha nós fomos para Albertina. Então vamos ver as fotos de Albertina. Aí está Albertina. Mais uma foto de Albertina. Veja a inscrição Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Mais uma de Albertina. Agora depois disso nós fomos para Albertina novamente. Quase um ano depois. Está aí, né, lá na rua principal de Albertina. Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Mais uma foto aí, veja aí. E aí veio o tempo da peste. E nós paramos, ficamos só em Cordesburgo. Mas em 2021, ainda não tinha acabado a peste, e nós fomos para Mariápolis. Olha aí é Mariápolis. Ficamos 2 meses em Mariápolis, maio
junho e julho de 2021. Mais uma foto de Mariápolis, mais outra lá na Rua Conceição, né? No centro de Mariápolis, do lado da delegacia. E aí também depois, em julho, 13 de julho, nós fomos para Pracinha, ficamos 2 meses em Pracinha. A segunda passagem nossa em Pracinha, 2 meses. Olha as fotos aí de Pracinha. Mais uma foto aí de Pracinha. Veja sempre a inscrição, Jesus Cristo, verdadeiro Deus. E então nós viemos para Cordisburgo. Passamos o ano de 2022 todo aqui. No início desse ano, em Senador Mourão, trabalho que fizemos em Senador Mourão. Olha aí. Olha aí, também Jesus Cristo, verdadeiro Deus, mais uma foto. E veja uma foto recente de Cordisburgo, depois que nós começamos a reformar a igreja, né? Então veja aí, ó, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, a cruz, o emblema, aqui em Cordisburgo. Tá vendo? Esse é o nosso trabalho missionário. Desde 2016 estamos fazendo esse trabalho missionário. E sempre usamos essa inscrição, confessando que Jesus Cristo não é só um homem. Ele veio em carne, mas ele sempre foi Deus. Pois bem, eu vou parar por aqui. Já explicamos sobre o nome da igreja, sobre o emblema da igreja, esse aí. Já explicamos também sobre a inscrição Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Próximos domingos nós vamos falar em que nós cremos, o que nós pregamos. Vá ouvindo esses vídeos, assistindo, é bom para você conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o nosso ministério. Eu termino dizendo, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.